Poder fazer escolhas significa conquistar um dos maiores desejos da humanidade, a independência. E o Sebrae abre as portas para pessoas que escolheram a independência e transformaram sonhos em projetos de vida, que ajudam a gerar empregos, desenvolver a sua comunidade e a transmitir a cultura empreendedora no país. Um lugar onde todos têm liberdade para escolher, inclusive escolher empreender. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Chegando no planeta C56, temperatura extremamente alta, 0% de água. Planeta D564, sem rastro de terra, tempestade de pó de magnésio. A gente vive buscando em outros planetas o que não valorizamos no nosso. Por isso, o Mercado Livre criou uma nova seção, só com produtos sustentáveis. Porque comprar de forma consciente é cuidar do futuro. Mercado Livre, o melhor tá chegando. A moda muda todos os dias, assim como nós. E já que é para se reinventar, por que não começar pelo seu estilo? Repensar a moda, a atitude, o planeta. Isso é Rê. Sejam bem-vindos à nossa mesa de lançamento do livro Cosmovisões versus Moda. Qual é a sua tendência? Nós vamos dialogar sobre as contribuições e proposições para uma moda étnica e ética. Esse foi um trabalho feito sob protagonismo indígena, com o protagonismo da Universidade Indígena Pluriétnica Aldeia Maracanã, que nos reunimos ao longo de 4 encontros, com muitas pessoas e muitas lideranças, e vocês vão conhecer um pouquinho desse processo e de como que a gente chegou até o nosso resultado final, que a gente entrega hoje, que a gente vai debater. Eu vou trazer aqui um vídeo de construção desse projeto coletivo. É muito louco esse processo do brasileiro com a sua própria identidade, porque essa moda ela é construída o tempo inteiro, né, na maior parte do seu tempo foi construída olhando para fora, e a gente tem 95% dessa produção que vai para o mercado interno, então a gente acaba que essa moda foi criada e projetada e concebida em termos de corpo, enfim, de tendências, etc., com o internacional, e que vai ser vendido para o mercado interno. Aí essa roupa tem que caber num corpo que não é o corpo para o qual foi projetado, né? Eu acredito que a gente tem uma esquizofrenia enquanto povo e enquanto moda e criação. Eu assumi esse desafio quando eu vim para a moda justamente para começar a gerar um movimento de que a gente olhe para a gente, que a gente entenda esse corpo brasileiro, a gente entenda esse cabelo, que não precisa mudar esse cabelo para ser como a gente é, né? E que justamente a gente vai ficar mais bonito se essa estética for a nossa. E eu acredito que o Lab Moda Sustentável vem com essa proposta, né? De criar dentro do que a gente entendeu, de que a gente precisa mudar, de que a gente precisa construir uma outra moda, de que a gente precisa construir uma moda inclusiva, de que a gente precisa trabalhar a nossa identidade. Os negócios têm que estar ligados a essa parte também emocional, né? A essa parte cultural, essa parte histórica, enfim. Então, a gente criar esse futuro. Este foi o momento do início do projeto, quando a gente saiu da reunião presencial do Lab Moda Sustentável e se formou um grupo de trabalho, Júlia Vidal Etnias Culturais, Instituto E, Farm e Flávia Aranha, e nos unimos às demandas e às necessidades da Universidade Indígena Pluriétnica Aldeia Maracanã. Eu venho trabalhando com as culturas indígenas através da moda e da educação desde 2012. O debate sobre sustentabilidade hoje só existe porque nos desconectamos da forma de ser indígena. Portanto, podemos repensar a moda sustentável a partir dos ciclos da natureza, entender a sazonalidade das matérias-primas e respeitá-las. Entender a relação com o ambiente para além de serem recursos naturais. Entender as relações da circularidade, de coletividade,
para pensar numa moda circular e colaborativa, um pensamento ecossistêmico que é intrínseco na forma mais cooperativa e coletiva de ser indígena. O conteúdo do livro reuniu o debate entre 7 etnias indígenas ao longo de 4 dias. A gente dialogou sobre o que é ser indígena, sobre indústria criativa, sobre cadeia de produção da moda, sobre leis de patrimônio cultural e direitos autorais indígenas e como podemos construir uma moda étnica e ética e preservar essa história, de forma que a moda ela possa entrar em um novo ciclo de ser brasileiro, a partir dessa reconstituição de ser indígena, que todos nós somos, pensando numa moda brasileira sem precisar importar tantas outras formas de ser e de saber para ser validado. A gente debateu, num momento de imersão, o que é ser indígena, a diversidade cultural indígena e toda a complexidade disso tudo. As formas de representação estética, como o grafismo, por exemplo. No debate estiveram algumas empresas de moda que trabalham com as culturas indígenas, empresas de moda de indígenas que estão à frente, né, com indígenas à frente, protagonizando essa história. E buscamos compreender as formas de se produzir em coletivo em meio a toda essa diversidade. E a Aldeia Maracanã, ela tem essa experiência de construção. A gente construiu 3 cenários. Uma moda sob perspectiva indígena, o que os povos indígenas têm para dialogar, né, com as empresas de moda e quais são as indicações que eles colocam para as empresas que quiserem fazer trabalhos com a cultura indígena. Num segundo momento, a gente trouxe diretrizes e preparação para as empresas de moda que querem trabalhar com as culturas indígenas. E o caminho do meio, que a gente chamou de Rio e que é a união dessas 2 visões de mundo, com as possibilidades e as diretrizes para se construir o caminho de encontro. E aí a gente chega na nossa entrega, que é um livro de bolso que vai trazer as cosmovisões indígenas e o mercado de moda, as contribuições e as proposições para essa moda étnica e ética. Esse livreto, ele é uma diretriz para o mundo pós-Covid, para nós pensarmos em como viver conectados à natureza e rever nossas práticas, para construir um novo mundo a partir das perspectivas que ainda não foram visitadas. Vocês gostaram do vídeo? Bom, eu sou Júlia Vidal, sou descendente indígena, povo marajoara, descendente negra, tenho meus cabelos pretos, com cachos ondulados, ampliados, cabelo afro, meu rosto é oval, meus olhos são negros, minha boca é grande, eu estou usando um batom vermelho, eu estou usando um vestido que tem uma pala preta, né, e um fundo um pouquinho, acho que está pegando um pouquinho do tingimento de barro, avermelhado. Sobre o vestido, eu uso uma peça com grafismos Runicuim, preto e branco. Ao meu fundo, eu tenho vários desenhos, uma estampa colorida, fundo preto e várias cores. Essa é uma autodescrição para que todos que estejam nos ouvindo hoje possam também, além de conhecer a minha voz, possam conhecer um pouco né, do meu aspecto físico. Todas as pessoas que tiverem baixa visão ou algum problema, alguma questão de deficiência visual. Eu sou Júlia Vidal, eu sou gestora da marca e da empresa Júlia Vidal Etnias Culturais, sou pós-graduada em História da África no Brasil, mestranda em Relações Étnico-Raciais, bolsista e pesquisadora da CAPES, e descendente, né, do povo marajoara. Sou organizadora e uma das autoras desse livro que a gente apresenta aqui hoje.
eu vou passar o Maracá para a Veena se apresentar. Numa Chamarinyamagunego Chataente, me peta no bate um vítigo, um íntimo. Eu disse na minha língua, numa quer dizer olá, tudo bem? Vou falar um pouco na minha língua com vocês. Eu sou a Veena Ticuna, o meu nome Veena quer dizer a onça que nada para outro lado do rio. Eu sou do povo Ticuna do Alto Solimões, do estado do Amazonas, que é a maior população indígena do Brasil. Hoje eu estou pintada, os meus grafismos da minha identidade, que é do meu clã, do povo Ticuna, e nós vamos falar depois sobre isso. Eu sou clã de onça, por isso o meu nome Veena quer dizer a onça que nada para o outro lado do rio. Hoje eu estou pintada, eu estou usando uma roupa do tecido do meu povo, que é o tururi, né? Eu estou usando os adornos de grafismo. Atrás de mim também tem meus grafismos ticunas, né? E o sagrado, que é o nosso cocá, que usamos só quando temos o ritual da moça nova. E ao meu lado temos a máscara do Omum, que é o espírito da floresta. E com muito prazer estou aqui com vocês para falar um pouco da minha história e da nossa resistência como indígena. Muito íntimo. Muito íntima, Júlia. Veena é ativista indígena, formada pelo Instituto Darson Costa de Arte e Cultura do Amazonas, IDC. É idealizadora da primeira marca de moda criada por uma nativa, Veena Arte Indígena. Bem-vinda, parente. Muito. Eu vou passar para Dilmar Puri. Maraca está com você. Maracá. Então, pessoal, Titeopê, bom dia a todos. Né? Eu sou Dilmar Puri, sou do povo Puri, do Rio de Janeiro. Né? Eu sou de ascendência afro-indígena, né? Estou com cabelo ondulado, né? Um cocá, né? Do meu povo, no desenho de uma cobra, como é tradicional no meu povo, né? Estou com um colar de dentes e contas, 2 colares, na realidade, um só de contas e outro de dentes e contas, né? Uma camiseta branca da Universidade Indígena Aldeia Maracanã, que faz referência ao Congresso Coirém, de 2018, que tem um desenho indígena na frente. Ao fundo, né, estou num ambiente de cor rosa, digamos, e com grafismos étnicos, né? Dilmar Puri é filósofo, formado pela UERJ, com ênfase em estética e história da arte. É mestrando do mestrado de Relações Étnico-Raciais, do Cefet, é membro da Universidade Indígena Pluriétnica Aldeia Maracanã e é integrante do povo Puri. Dilmar também é autor deste livro e Veena é colaboradora deste livro. Esse livro foi feito por várias mãos, né? Tem esse protagonismo da Universidade Pluriétnica e vem, na verdade, trazer as necessidades, né? A vocação da Aldeia Maracanã e as necessidades da aldeia em trazer um protagonismo e gerar conteúdos próprios para o ensino e para a relação de não indígenas com a cultura indígena. Então, Dilmar, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho, né, fizesse uma contextualização aqui da aldeia, da universidade, os desdobramentos também um pouquinho desse trabalho. Sim. Sim. Então, a nossa aldeia, né, a Aldeia Maracanã, ela fica localizada no centro do Rio de Janeiro, dentro do centro do Rio de Janeiro. Essa é uma das suas particularidades, né?
porque em geral as aldeias são no interior, na maioria das vezes, e a nossa aldeia, ela além dessa particularidade, ela tem outras particularidades, né? Uma delas é o fato dela ser pluriétnica, né? Isso já é mais comum, né? Pluriétnica faz referência a que vários povos convivem juntos na aldeia, né? E a nossa aldeia também ela tem pouco espaço, pouca terra, digamos, né? Até pela sua localização. Então, esses fatores, ao longo da história, eles fizeram com que nós tivéssemos que nos debruçar sobre qual seria a vocação da nossa aldeia, né? Porque não poderíamos fazer, por falta de espaço e pela localização, como as outras aldeias, né? Que tem floresta, que tem lugares para plantio, e para moradia também, né? Então, nós tivemos que nos debruçar durante os anos, né, que lá resistimos, desde 2006, né, sobre qual seria a vocação da nossa aldeia, como nós poderíamos somar no movimento indígena como um todo, né? Então, analisando, né, num debate de anos, analisando essas dificuldades, né, e achamos também algumas coisas que nós temos e que outras aldeias não têm, né, pelo fato de estarmos na cidade, né, cidade do Rio de Janeiro, que é uma das maiores cidades do mundo, né. Aí descobrimos essa vocação de universidade indígena, né, porque entre os nossos apoiadores, né, existem muitas pessoas de faculdade, muitas pessoas ligadas às áreas acadêmicas, né? Então vimos que poderíamos trilhar por esse caminho, né? E a questão da universidade indígena é uma questão muito importante para o movimento indígena, né? E o Brasil não tem nenhuma universidade indígena ainda reconhecida, né? Enquanto outros países. E o Brasil é um dos maiores países do mundo indígenas, né? Um dos maiores países indígenas do mundo. E não tem nenhuma. Outros países menores que o nosso têm 2, 3, aqui mesmo na América Latina, né? E essa questão é muito importante porque diz respeito a colocar os saberes indígenas, que hoje são totalmente marginalizados, totalmente colocados pela sociedade colonizada, né? Como se não tivesse valor nenhum, colocar esses saberes no mesmo patamar dos saberes dos brancos, no mesmo patamar dos saberes dos europeus, né? Como a gente costuma dizer, a gente não quer ser nem melhor e nem pior, né? A gente só quer o mesmo respeito para os saberes indígenas que gozam os outros saberes de outras origens, né? Então, nesse sentido, começamos a nos bater por essa causa como nossa reivindicação principal aqui na aldeia, né? E obtivemos nos últimos anos, algumas vitórias nesse sentido, né? Esse livro é uma dessas vitórias, né? E também conseguimos fazer um laboratório de vivências junto ao Cefet, né? O NEAB do Cefet, né? No contexto onde esse livro também surgiu, né? E porque é importante que assim, o livro mesmo, né, historicamente, ele não faz parte do arcabouço ancestral de nós indígenas, né, dos nossos povos, mas é um instrumento ao qual nós podemos nos utilizar para fazer justamente esse movimento, né, que é colocar os nossos saberes no mesmo patamar dos outros, né? Então chegamos a esse primeiro resultado, né? Porque para a gente poder ter uma universidade indígena, a gente precisa ter conteúdos com protagonismo indígena, né? E que sejam apresentados da melhor maneira possível, né? Inclusive, esse livro, isso é uma coisa importante que nós aqui no evento, inclusive queria agradecer às pessoas que estão promovendo o evento, que estão produzindo o evento, por estar dando esse espaço para as causas indígenas, né? E lançar aqui em primeira mão a questão da editora da Universidade Indígena, né? Porque esse livro ele vai inaugurar também uma editora da Universidade Indígena, né? Editora essa que vem justamente para preencher essa lacuna,
né, de que outros livros, outros materiais, não só livros, mas também audiovisuais, sejam produzidos, né, nesse contexto de colocar, como já falei, os nossos saberes, né, dar a eles os status que eles merecem ter, né? Então, hoje estamos aqui lançando não só o livro, mas também a editora. Porque, só para fechar essa questão, é importante ter noção, para ter ideia da necessidade de uma editora da Universidade Indígena, né? Porque um livro indígena é complicado ele ser editado por pessoas não indígenas ou pessoas que não entendam, né, minimamente sobre as culturas e os povos, né? Porque a pessoa não vai entender a necessidade ou a maneira de escrever ou de se comunicar do que é necessário ao indígena, né? Então precisa mesmo de editoras indígenas para que possa ter um olhar mais cuidadoso sobre isso que são as nossas culturas. Eu devolvo para você, Júlia, para você continuar comandando aí o debate. Agradecer também a parente Vena, né, que está conosco hoje, né, e além de todos, como já disse, que estão organizando esse seminário. Esse livro foi bem interessante, né, todo esse processo de construção, e ele traz 3 momentos, ele é dividido em 3 momentos. O primeiro deles é a imersão, né, justamente o que o Dilmar trouxe, que é a gente compreender, né, a gente entrar no mundo indígena, compreender a complexidade, as culturas, as artes, né, a diversidade que existe dentro, né, dos 305 povos, né, indígenas vivos hoje no Brasil. Então, entender toda essa complexidade para poder dialogar e fazer o trabalho, para poder compreender as tecnologias ancestrais e os saberes que estão intrínsecos, né, em cada povo, e como que a gente pode fazer toda essa compreensão para a moda e gerar essa moda que é tão almejada e tão falada hoje em dia, que é a moda sustentável. Eu digo que a moda sustentável, esse discurso da moda sustentável, ele hoje só existe porque nós deixamos de ser indígena, porque senão nem faria sentido a gente estar falando de moda sustentável, porque a moda, por si só, ela já teria sido e nascido nessa perspectiva sustentável. Então, esse primeiro momento é um momento de imersão, para poder compreender, né, esses aspectos. É um momento do livro onde a gente vai trazer uma série de conceitos, onde a gente vai falar do que é ser indígena, das formas de viver indígena, a gente vai falar também de apropriação cultural, e depois a gente entra num outro momento, que é o momento de construção, até no final a gente chegar nas diretrizes desse trabalho. Então, inspirada nesse momento de imersão, eu queria que a Verena trouxesse um pouquinho da sua vivência, né, dentro do povo dela, do povo ticuna, e contasse um pouquinho, né, do que é ser uma mulher ticuna na moda brasileira. Numa Júlia, a todos, parentes, amigos presentes. Falar sobre a moda é falar sobre a nossa identidade, porque a moda, ela já nasce com os indígenas. No momento que você se identifica como gente na aldeia, você já vê a moda acontecendo. Como? Através dos nossos grafismos, através das nossas pinturas corporais, né? E porque ela é a nossa identidade, através dos nossos vestimentos naturais, né? Que são feitos de tururi, de palha, de tucum, né? Essas são a nossa moda. Eu sempre digo que a nossa moda, ela não foi descoberta pelos colonizadores, porque já existia a nossa moda, que é o meu eu, a nossa identidade, né? Não é uma coisa criada como no mercado, né? Uma coisa que veio da nossa ancestralidade, porque todo o nosso conhecimento é passado na oralidade. Todo esse meu conhecimento da pintura, do tururi, né? Do sagrado,
né, dos grafismos corporais, é tudo passado na oralidade para nós, né? Então, isso é muito importante a gente focar sobre a moda, né? Você mesmo estava comentando, né? Falando sobre a moda sustentável. Quem já andava com a moda sustentável? Nós, os povos indígenas. Nós só tiramos as coisas da natureza, né? Como os adornos, como as penas, não matando o animal, mas porque ele tem um momento que ele tira, com o momento que ele arranca todas as penas, é o momento que nós juntamos para fazer confeccionar o que é de mais lindo, que são os nossos adornos. As roupas fazemos só quando realmente é necessário a gente ter mais uma peça de roupa. Não é uma coisa acumulada. Então, a moda, ela já começa aí, a moda sustentável, né? Então, para mim, é muito importante poder mostrar essa visibilidade do meu povo, porque o grafismo corporal, ela sempre chamou a atenção dos colonizadores, dos viajantes, dos historiadores, né? Nossa, que uma coisa diferente, né? É uma coisa nossa, né? Do nosso povo, né? Porque, como vocês sabem, hoje só no Brasil, nós somos mais de 90 mil indígenas, né? Ainda dividido em 305 etnias, falando ainda 185, alguns falam 200 línguas, né? Mas segundo o censo do IBGE de 2010, né? Ele consta ainda que nós falamos 185 línguas, dividido em 305 etnias. Então, o mundo indígena, né? A moda indígena está focado nisso, né? Na orientação e na identificação do nosso povo, né? Porque eu não falo só do meu povo, porque a minha identidade, a minha pintura é um povo, e o restante de 304. Então, são uma diversidade cultural para cada etnia. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, que não existe só uma cultura, existe várias culturas, falamos várias linguagens, cada um tem a sua identidade, cada um tem os seus grafismos, cada um tem a sua moda e a sua cultura. Então, para mim, poder falar sobre a moda, falar sobre o mundo indígena, é essa a visão, né? É o momento de mostrarmos que nós não somos pessoas sem cultura, né? Não somos pessoas inferiores, analfabetos, burros, como muitas pessoas tentam nos julgar, né? Criando um preconceito, né, de o povo indígena mostrar a sua capacidade. Então, o protagonismo indígena nasce daí, né, da desvalorização. E hoje, nós, indígenas, estamos no mercado de trabalho, mostrando que nós existimos, mostrando que nós somos um povo de resistência, um povo com autossustentabilidade, porque nós temos muito a oferecer ao não indígena, que é a nossa cultura, que é a nossa língua, que os nossos rituais. No íntimo. Júlia? Uma é parente de Marcuri, ele fala muito também trazendo essa questão de ser indígena e de sustentabilidade. Ele fala sobre a desconexão, né? a grande calamidade ambiental que é gerada quando o homem branco se separa da natureza. Então, ainda nessa imersão, nesse momento aqui nosso de imersão sobre a perspectiva indígena, Gilmar, eu queria que você falasse um pouco dessa parte, dessa conexão com a natureza, a relação com os animais. Sim. Inclusive, teve uma outra palestra onde eu estava participando, onde eu estava com uma bolsa de catitu, né? E eu estava explicando para os alunos que eu posso andar com aquela bolsa, porque eu sou indígena, eu estou dentro desse contexto, né? Mas não é uma coisa que se possa comercializar de uma maneira desenfreada, né? Porque tudo isso que a Parente nos trouxe, né, está correto, mas a gente vive sob um sistema capitalista, né? Então, que é justamente esse sistema, ele nos diz sobre essa desconexão, né, que eu sempre me refiro, que a Júlia se referiu agora também,
né? Quando o homem se separa da natureza, né? E se acha superior a ela, né? Primeiro ele cria um Deus à sua imagem e semelhança, né? E aí, se Deus é a imagem e semelhança dele, então ele é praticamente o próprio Deus, né? E aí ele tenta, não só tenta, como até agora é o que está vitorioso, no mundo, essa tentativa do homem sobrepujar a natureza, né? Até essa doença que a gente está vendo aí agora, né? É uma maneira também da natureza responder a esses ataques que ela tem sofrido do homem, né? Que vive essa desconexão, vive essa ilusão, né? de pensar que ele é maior do que a natureza. Então, na relação entre a moda, a indústria da moda, porque essa moda a qual o parente se referiu, né, Viena, é a moda indígena. É o nosso modo. Isso foi muito bem discutido nos seminários, né? Porque, só reforçando o que a Júlia já disse, esse livro ele foi fruto de um movimento de debates, de seminários na Universidade Indígena e no Cefet do Rio de Janeiro muito grande, né? E lá a gente chegou, inclusive a própria Viena Parente também participou de maneira indireta, né? Enviou as suas considerações e foi muito, muito bom, muito boa a participação dela, como de todos os outros parentes e pessoas do mercado da moda, né? E estudiosos também que compareceram nos seminários, né? E justamente foi isso que a parente se refere, a parente Viena, é justamente um modo de ser indígena, porque moda também vem disso, de modo de ser, né? Então, mas hoje essa palavra ela tem um outro significado, ela carrega também um outro significado, que é o significado capitalista, que é o significado de indústria da moda, né? E é nessa relação que o livro vem se debruçar, né? Na realidade, como a própria parente Viena já disse, são 305 povos, dos que a gente sabe que está catalogado, fora os que foram são dados como extintos hoje e que podem ressurgir futuramente, né? E é bom que se faça isso, que isso aconteça e vai acontecer, né? Então, quer dizer, esse livro ele é um primeiro passo para que se possa estabelecer limites nessa conversa, né? Limites e caminhos possíveis nessa conversa entre o mercado e a indústria da moda e os povos indígenas, né? Que é uma relação que é complexa, mas que, se bem feita, vai poder trazer uma ótima contribuição, não só para o mercado da moda e para a indústria da moda, mas para toda a sociedade, né? Se esses players, como chamam, né? Esses jogadores, esses atuantes, esses atores, né? do ramo, souberem aprender com os povos a sua maneira de ser, né? E aí é aquilo, cada povo responde por si. Aí tem todo o debate que foi feito no livro, né? Não vai dar aqui numa reunião pequena, né? Como é essa hoje, que é grande pelo seu significado, mas que é pequena em tempo, para a gente explicar tudo. Tá aí o livro, para quem quiser se aprofundar, né? Sobre essa relação, né? Porque e aí envolve também uma coisa que a gente chama de cura do mundo, né? Porque nós indígenas nós carregamos hoje uma responsabilidade diante do mundo muito grande, porque o mundo está doente, né? Desde quando lá atrás, há 500 anos atrás, o homem pensou que poderia ser maior do que a natureza, que ele entrou nessa doença, que ele se adoeceu, né? Então nós dos povos indígenas que ainda temos esse contato forte com a natureza, esse contato poderoso com a natureza, que conhecemos ainda isso, né? Nós temos essa responsabilidade de cura do mundo. Então tem uma coisa também de medicina social nesse trabalho desse livro, né? Assim como todos os outros que envolvem a relação entre o mundo indígena e o mundo não indígena, né? Então pode parecer que é só um livro sobre moda, né? Mas não é, né? Envolve toda uma visão de mundo que precisa ser mudada, né? Porque todos, no final das contas, estamos no mesmo barco, né? Seja o indígena, seja o não indígena, que é a terra, né? Então, eu queria chamar a atenção também para isso e passo a bola de novo para a nossa mestre de cerimônia, parente Júlia. Maravilhoso. A VNA trouxe a questão de quando que a moda, né, essa moda tradicional, essa moda que nasce na Europa, que nasce através da indústria, como que ela se relaciona com
com o indígena, com a perspectiva indígena, é a partir da cultura, é a partir da identidade, né, da própria expressão de um povo, né, em um determinado momento da história, né? Então, e o Gilmar, ele vai trazer um outro lado, né, agora na fala, que é essa moda que nasce, né, desse momento, ela nasce no termo também estatístico, né? Moda é um termo estatístico de repetição, né? Então, a moda, ela vem com essa... para atender a uma massa, né? Ela vem para gerar produtos, né, para uma sociedade em massa, e aí a gente entra nessa questão que o Gilmar colocou também, dessa desconexão, né, do até onde a gente consegue fazer uma produção em massa e a gente não gerar aí uma questão de lixos, de resíduos para o nosso ambiente. Então, hoje a gente vive uma grande questão na moda, que é uma das indústrias mais poluentes nos seus processos de tingimento, né, poluindo os rios, é uma das indústrias também poluentes na questão dos seus resíduos sólidos, né, do descarte de resíduos sólidos para o ambiente, e é justamente nesse sentido que a gente começa a debater num momento do livro, que é um momento de construção, que é como que esses dois mundos, que, como foi ressaltado aqui, são diferentes, são completamente, muitas vezes, realmente opostos, né? Como o Gilmar colocou, um é capitalista, um nasce do capitalismo, nasce dentro do sistema capitalista, e o outro totalmente fora do sistema capitalista, nessa exterioridade, né, desse sistema, como que esses dois mundos podem se encontrar. E aí, esse momento do encontro, a Viena tem feito esse trabalho que tem sido muito importante de mostrar como que, né, aí uma indígena nativa, ela se apropria dessa ferramenta que é a moda, né, uma ferramenta de transformação, mostrando um olhar que falta à moda, né, mostrando processos que faltam para a moda, né, que são necessários e que é possível implementar a partir dessa perspectiva de conexão com o ambiente, né? Então, eu queria que a Viena trouxesse um pouquinho da marca dela, né? Como que são os processos, ela trabalha com tururi, né? Como que são os processos internos de produção das peças dela, e contasse um pouquinho como é que é o sistema de produção, enfim, como que entra a questão do grafismo na sua roupa. Passo para você, parente. Numa é Júlia, numa é parentes. Como eu disse antes, a marca Viena Arte Indígena, ela nasce do não aceitação da nossa moda indígena no sistema do mundo moderno. Eu lembro que 13 anos atrás, quando eu estava no meu começo da minha faculdade, porque a minha primeira faculdade, eu tenho formação como artista plástica, depois eu fiz segunda faculdade, que era gestão financeira, mais em São Paulo. E eu lembro que naquela época, em 2008, por aí, 2006, não lembro muito bem, mas durante esse período, quando eu me mudei para São Paulo para fazer a faculdade, eu recebi muito olhares estranhos, porque como eu tinha vindo da minha aldeia, então a minha identidade sempre foi forte, porque meus pais sempre me levaram, né, para ter o respeito à minha cultura, né? Quando a gente nasce na aldeia, né, eu sempre digo isso, quando você nasce na aldeia, quando você é criada numa comunidade indígena, você tem um olhar, uma visão totalmente diferente da cidade, os costumes, a educação de uma forma diferenciada, né? O que nos diferencia do não indígena é a educação cultural nossa, né? Então, quando eu comecei a criar, como comecei a fazer as minhas peças, por uma identificação minha, né? Falei, não, eu sou indígena, não importa onde eu estiver, eu vou estar identificada com minha identidade, né? Eu não vou usar a identidade do branco, vou usar a minha identidade. Por que não? Porque eu fui criada com respeito à minha cultura, sempre respeitando todos
a essência cultural do meu povo. Então, quando mudei para a cidade, eu comecei a ter a mesma essência. Não importa os olhares, a discriminação, porque realmente a gente, como indígena, a gente não tem como mudar. O cabelo é liso, o olho é puxado, a pele é morena, né? Então, o meu rosto, o meu corpo, o meu cabelo é a minha identidade, já por natural, porque eu sou nativa. E por ser nativa, eu não tenho como esconder, né? Então, quando nasceu essa minha marca, foi a falta de informação e falta de conhecimento das pessoas. Eu vi as pessoas, onde é o carnaval? Primeira coisa, as pessoas não ter a educação, porque a escola não informa sobre a importância da nossa cultura. Nós somos legítimo do Brasil, nós somos os anfitriões, mas a nossa história é desconhecida, né? A nossa cultura é desconhecida pelos próprios brasileiros. Então, essa foi a criação da minha marca. Eu falei, não, eu vou pintar as minhas próprias peças, para que as pessoas tenham respeito por mim, pela minha cultura. E aí que nasceu a Vena Arte Indígena. Na primeira momento, eu pintei só para mim, só para o meu uso pessoal. Sempre nas faculdades eu era diferente, porque eu não tinha vergonha de quem eu era, né? E comecei a criar minhas peças, desenhar minhas peças, meus grafismos, né? Sem me importar com o não das pessoas, com o olhar de negatividade a minha roupa, a minha pintura, né? Então, eu achei muito importante levar essa bandeira para São Paulo, que é um capital muito grande, né? Então, como eu não tinha as minhas peças de tururi, né? Minha mãe, para chegar na minha aldeia de Manaus até minha aldeia, leva-se 6 dias de barco, dormindo dentro do navio, do barco, né? Até chegar a Alto Solimões, que é a minha comunidade indígena. Aí você pega um avião para São Paulo. E aí eu não tinha as minhas peças, então comecei a criar com algodão cru, que eu achava mais com um aspecto muito mais parecido com a do tururi, que é essa peça que eu estou usando, que é do meu povo. E aí o entendimento o meu povo, ticuna, ele tira de uma árvore especial, né, que chama natini, que esse tecido, ticuna, é usado no momento sagrado para nós. O nosso vestimento é tirado quando tem um ritual da moça nova. Não é gerando mais lixo para a aldeia, porque a gente não gera lixo na aldeia, né? Tudo lá é autossustentável, é tudo orgânico, né? Essa peça é 100% orgânico, né? A escama de pirarucu que eu estou usando, ela é um peixe que a gente consome, mas a escama dela serve como adorno para nós, né? E essa visão na cidade, eu vi que não tinha importância. Quanto mais você tem, né? Quanto mais peças você faz, mais você acumula. Só que a marca Vena Arte Indígena, ela traz uma forma diferente. As minhas criações, os meus desenhos, os meus grafismos, elas não são produzidas em quantidade, né? Porque quem usa a marca Vena Indígena, ela não está levando uma peça de roupa comum, ela está levando a minha essência cultural, ela está levando a minha espiritualidade. Por isso que as peças, elas são adquiridas para as pessoas que realmente é amante da cultura indígena, que aquela peça ali, ela não é uma peça comum, ela é a minha espiritualidade, ela é minha identidade, né? Então, é muito importante a gente poder dar essa abertura, né? Porque a nossa visão da nossa cultura indígena é totalmente a visão do mundo moderno que a gente vive, né? E por isso que quando as pessoas pedem para mim, Vena, tu tem outra peça pronta? Eu não tenho a peça pronta, né? Porque as minhas peças, elas são especiais, feito para aquela pessoa, é aquela identidade dela, ela está levando uma simbologia do meu povo, né? Porque eu vejo que muitos parentes, antigamente a gente usava os colares, os brincos,
para uma coisa nossa, pessoal, né? Tudo era nosso, as roupas, né? Os grafismos era tudo nossa. Hoje, para a moda que nós chamamos de apropriação cultural, sobre essa abertura de as pessoas querem mais, os parentes começaram a produzir em quantidade muito alta e desvalorizando a sua essência espiritual, né? Porque, infelizmente, acontece sobre a gente falar de pirataria cultural, né? Porque usam os nossos grafismos, usam as nossas pinturas sem saber o que realmente aquilo está significado. Porque tudo isso tem um elo espiritual, né? Para nós, uma pintura corporal, um grafismo, uma peça de roupa, ela leva muito a nossa simbologia, né? Que é a nossa identidade. Dos fatores que me levou a criar a Havaiana Arte Indígena. Por que ela leva o meu próprio nome? Porque na nossa cultura indígena, o nome é muito importante. O nosso nome é quem a gente é, entendeu? Eu não posso falar coleção Havaiana Ticuna, porque eu estou levando o meu povo. Quando eu coloco o meu nome Havaiana Arte Indígena Ticuna, eu estou levando a minha coleção, os meus grafismos com a simbologia do meu povo. Por isso que nós respeitamos como indígena os grafismos dos outros parentes, porque os grafismos dele é do povo dele, entendeu? Por isso que na minha coleção eu uso os grafismos do meu povo, porque nós, os povos indígenas ticuna, nós temos uma ligação muito forte com a natureza. A natureza, ela faz parte da nossa vida, né? Como eu falei para a Júlia, quando a gente fez a entrevista, né, Júlia? Que a nossa pintura, ela tem uma simbologia muito forte, porque o povo ticuna, ele já tem uma ligação especial com a natureza, porque a minha pintura corporal, ela não é uma pintura pintada por, achei bonito, eu vou pintar. Não, ela é a minha identidade. No momento que eu nasci, eu já sabia que eu tinha um clã, que é a clã de onça. Então, porque o povo ticuna é dividido por clã de animais da terra e do céu. O meu pai é clã de onça, a minha mãe é clã de arara. Nós levamos a linhagem, as pinturas da linhagem do meu pai. Por isso, essa é a minha identidade. E esse é o momento de mostrar para o mundo o respeito à nossa cultura, né? Respeito à nossa tradição, porque é o protagonismo indígena nascendo, porque por muito tempo nós fomos tutelados. Era a segunda, era a terceira pessoa falando pela nossa cultura, como se nós, indígenas, não tivéssemos o poder, não tivéssemos o conhecimento, como se nós fôssemos inferiores à comunicação. Mas não, a gente aprendeu a língua portuguesa para mostrar para a sociedade que nós somos capazes de realizar, que nós somos capazes de falar por nós, né? Aliás, nós temos só 32 anos que a Constituição falou que nós, indígenas, somos seres conscientemente bens, porque antes disso a gente era visto como animal, como uma população indígena que era mais de 6 bilhões de indígenas quando os colonizadores chegaram aqui no Brasil, dividido em 914 etnias, não sabia os seus costumes, não sabia a sua moda, não sabia os seus rituais. Então, hoje eu trago para isso, né, o diferencial, mostrar para o mundo da moda que nós sempre tivemos a nossa moda conosco, né, que é a nossa identidade cultural. Muito íntima. Muito íntima. A Havaiana trouxe justamente esse caminho de encontro, que a gente chama no livro do rio, né? Um caminho onde a gente vê as duas margens que não se encontram através do rio, elas começam a se misturar. Então, ela trouxe aqui processos que ela usa no trabalho dela, né? Como essa retirada do tururi, né? Toda a relação do sagrado, da retirada do agradecimento, né, a essa matéria-prima, que é chamado, né, recursos, matéria-prima, né, essa nossa visão não indígena, ela o tempo inteiro produtiza as coisas, né, e o indígena ele vai trazendo novamente as essências e os valores, e são essas essências e valores que a gente perdeu
ao longo dessa trajetória. E aí essas diretrizes são dadas no livro, e aqui, né, ressaltando um pouco o processo da BENA Arte Indígena Ticuna, a gente ressaltando, né, a questão desse uso, né, desse tecido que é biodegradável, ele depois não vai gerar um problema para o ambiente quando ele se reintegra, né, à natureza. Ela vai falar aí de todos os processos de coletividade, de que não existe uma representação, né, não está focado no indivíduo, e sim no coletivo, né? E a nossa sociedade e a moda, ela precisa entrar nesse processo de compreender todas as suas etapas da cadeia e justamente como que elas estão conectadas em um pensamento mais ecossistêmico, né? De coletivo. E todos os desenhos que, na verdade, são essências, né? Essa é a essência que é trazida, e a moda, ela pode ser uma superfície, ela pode ser essa ferramenta de reconstituição de ser indígena, que a gente fala também no livro, né? Da gente voltar e da gente compreender que todos nós somos descendentes indígenas e todos nós possamos novamente fazer esse caminho de volta, de uma reconexão com o nosso solo, né, com o nosso solo sagrado. A Vena também tocou num ponto muito importante, que é a questão do consumo, né, desse consumo exacerbado, que o Ailton Krenak vai falar sobre a UCI, né, que a gente vive numa unidade de consumo intensivo, né? Então, como a gente precisa de tudo que a gente tem, como que a gente pode ser educado para a gente ter bens, né, que sejam mais duráveis, que sejam bens culturais e não bens de consumo, né, e que estejam conectados com a natureza e não gerem essa desconexão e essa calamidade que o filósofo Dilmar Puri trouxe também. Então, a gente vai chegando aqui no nosso, né, o nosso rio foi correndo ao longo dessa trajetória aqui na fala, e a gente vai chegando no finalzinho, falando um pouquinho do que vem por aí, né? Que é essa compreensão que quanto mais o não indígena puder compreender esses saberes, puder compreender tecnologias ancestrais que a Vena trouxe, quanto mais ele adentrar a essa outra concepção de mundo, a gente pode construir, né, um mundo diferente, a gente pode construir uma moda diferente. Então, a gente propõe caminhos, né, direções, como o Dilmar trouxe também, né, é uma semente, é o princípio de um grande processo, né, mas ele vem contribuir, é um livro de bolso, né, é um livrinho para a gente levar e fazer sempre aquelas nossas leituras, né, onde a gente estiver, e é um livro que aponta, né, como que a gente vai construir esse mundo pós-Covid, porque o livro ele começa nesse seminário, nessa produção, que foi justamente antes da pandemia, ele passa pela sua produção ao longo da pandemia, e ele nasce, né, nesse cenário que a gente está buscando de pós-pandemia. Então, revendo valores e trazendo práticas que nós, ao longo dessa nossa história, nos dissociamos e que precisamos retomar, porque, como foi falado aqui, né, é um lugar de cura, né? É um lugar da gente retomar a essa cura que todos nós precisamos. Então, o livro ele vai trazer o que vem por aí, né? Ele termina trazendo o que vem por aí, que são possibilidades de contato, né, maior, de vivência maior com tudo isso, que pode ser através das vivências. Então, a Aldeia Maracanã está aberta para as vivências com o público, através de uma série de oficinas de arte plumária, de tecelagem. A gente entra num processo também aqui com a minha empresa e junto, né, com a Aldeia Maracanã, junto com Raízes da Tradição, a gente entra num processo também de consultorias, onde a gente pode fazer uma educação corporativa, né, trazer essa educação que falta dentro desse sistema, né, da moda, e nessa produção, né, incentivando que mais pessoas venham fazer produções que possam direcionar a essas práticas diferenciadas que o mercado tanto precisa, né? E levar todos esses conteúdos para os espaços de formação de profissionais, né? Quem são esses profissionais que vão entrar na moda e que precisam estar imbuídos de todos esses aspectos para que a gente possa construir, né, um mundo diferente. Eu chamo Dilmar Puri para fazer as suas últimas
colocações aqui, também fazer os convites relacionados à aldeia, parente. Sim, queria reforçar, né, agradecer de novo a oportunidade, né, que está sendo dada para que os indígenas falem por si mesmos, né, e dizer que o momento é esse, o momento histórico é esse, né? Se a gente pudesse resumir, o principal é isso, né, que a Viana também trouxe, né, entender que o indígena não precisa que ninguém mais fale por ele, né, que nós, né, estamos nos lugares, né, seja com editora, seja com livros, seja com roupas, né, que é o tema particularmente, né, e são esses os passos, né, e hoje não dá mais para fazer as coisas como antes dava, né, hoje tem que consultar, tem que pesquisar, né, então, né, e essa coisa, só mais uma coisa para finalizar, né, essa coisa da gente combater também os estereótipos, né, porque às vezes as pessoas acham que conhecem das coisas porque tem uma visão estereotipada, né, por exemplo, na questão da roupa, né, o que sempre se disse era que o indígena não tem roupa, o indígena não usa roupa, e isso é falso, né, existem vários povos, existem vários tipos de roupa, né, existe o grafismo, que é também uma maneira de proteção para o indígena, né, então eu queria terminar com esse chamado, esses dois chamados, né, a questão do protagonismo, né, a Júlia falou muito bem aí, né, da educação corporativa e tudo mais, todos precisam se educar, o Brasil é um país indígena, né, então todos precisam aprender para que possam fazer o seu trabalho da maneira que o futuro exige que se faça, né? Então, abrir espaço para os parentes poderem falar em próprio nome em todos os lugares, porque o indígena pode ser o que ele quiser ser, né? Isso é importante deixar bem claro. Então, no final, queria deixar minha saudação, queria convidar todos também que estejam de boa intenção e boa vontade para conhecer a nossa aldeia, a Aldeia Maracanã, né, que fica localizada ao lado do estádio de Maracanã. Agora estamos em pandemia, né, cumprindo as medidas de proteção, mas assim que voltarem as coisas ao normais, as coisas ao normal, todo final de semana tem atividades, né, e todos são bem-vindos para somar, né, e a partir dali, como a gente costuma dizer, que nossa aldeia também é uma embaixada, né, dos povos indígenas. A partir dali poder estar desenvolvendo um apoio a todo o movimento indígena no país. Vou chamar Viana para fazer suas considerações finais, parentes. Numaé, Júlia, Numaé a todos. Foi uma coisa muito sagrada, né? Tirar o nosso momento de hoje, né? Para que as pessoas possam conhecer a nossa verdadeira história, não contada pelos livros, né? Como eu falei no começo, todo o nosso conhecimento é na oralidade, né? As pessoas precisam ouvir a nossa cultura, elas precisam compreender e ter um conhecimento, né? Então, para mim, é muito importante poder fazer essa conversa, né? Poder fazer parte da família Brasil Eco Fashion, né? Agradeço a Júlia, agradeço a Luísa, agradeço o Rafael, toda a equipe, toda a produção, né, por esse espaço que nós, indígenas, precisamos desse abraço, dessa união, porque eu entendo, né? Eu entendo como o meu povo entende, como os meus familiares entendem, que o racismo na nossa cultura ela não existe, nem pela cor, nem pela pele, nem pelo cabelo, porque nós todos somos sagrados, né? E nós chamamos, na minha língua, nós somos que somos sagrados, né? Então, eu trago a moda diferencial, eu trago a minha vivência, eu trago o meu eu, a minha identidade. Então, é muito importante a visibilidade, né, nos tempos atuais, porque a arte ela é a forma de resistência para nós, os povos indígenas, né? Com as minhas peças, né, com a minha moda, eu trago essa visibilidade para a mulher indígena, para a nossa cultura indígena, né, mostrar que as nossas criações artísticas, a nossa moda, ela não foi descoberta,
agora, né? Ela já estava conosco, ela é a nossa identidade, né? Então, eu me sinto muito honrada em poder falar, né, sobre a moda, falar sobre a arte, falar sobre a cultura, né, mostrar que nós, os povos indígenas, estamos aqui não somente por uma guerra de poder por causa de terra, né? Nós estamos aqui para mostrar que nós somos um povo alegre, um povo firme, um povo de resistência, né? O que faltava para nós é oportunidade para que as pessoas possam conhecer a nossa verdadeira história. Então, quero deixar recado para todos vocês: evitar produzir julgamento de não conhecimento da nossa cultura indígena, também pesquisar fontes histórico, né, da nossa oralidade, que é muito importante, né? Avaliar também, reconhecer uma cultura que é perto da sua cidade, né, para que você tenha vivência, aí você sai de um olhar diferentemente do que você sabia da nossa cultura indígena. Então, quero agradecer mais uma vez, muito a todos, mas antes de encerrar, eu quero deixar uma canção para vocês. Essa canção, quer dizer, é uma canção deixada a minha irmã fez pela minha avó, né? Porque os anciões, para nós, eles são nossos mestres. As crianças, elas são os nossos futuras. Os animais são os nossos professores na aldeia. Então, essa canção fala sobre essa importância de a gente ter o respeito pelas pessoas, pela natureza, pelos animais. Não é chamanani a ore ukvava chamanani a ore nunca mago tatamago noé chamanani a ore nunca mago tatamago era tokmago ina utu yemator de ego ina utu yemator bungu ina utu moentima pachoru noe moentima pachoru noe. Moentima a todos. Como todos sabem, moentima quer dizer gratidão. Obrigada, Júlia. Obrigada, Brasil Ecofashion. Luísa e os parentes presentes. Moentima. Catu, Vena, obrigada pela música. O lançamento do livro está feito, vocês estão recebendo aí, né, as informações para vocês adquirirem esse material. Toda essa verba ela é revertida para a Universidade Pluriétnica Indígena Aldeia Maracanã, para a sua editora, para virem outras publicações, né, para as necessidades da aldeia. Esse foi um processo muito rico, tem sido, continuará sendo, porque a riqueza é grande. Espero que todos vocês tenham sido tocados por essa grandiosidade e que se sintam convidados, de fato, a esse processo de reconstituição de ser indígena e que possam ser, junto conosco, os agentes de transformação da moda brasileira. Esse livro ele é parte do conteúdo de um novo curso que a gente está lançando. Dilmar Puri é um dos professores do curso. O curso se chama A História que a Moda Não Conta. Fica também um convite para vocês pesquisarem.
e agradeço toda essa oportunidade de estarmos juntos hoje, fazendo esse processo de cura coletiva através dessas palavras e através das falas de nossos parentes. Eu vou pedir para todos nós entoarmos aqui nosso maracá de cura. Que se faça a transformação. A tudo. Super.